Boa noite. Oportunidade para nós nova que o Senhor Deus está nos dando. Oportunidade da gente refletir na Bíblia Sagrada, que é o livro em que Deus se revela à humanidade, ao homem, não é? E nós vamos então refletir, mas antes da gente refletir, eu quero dizer para você que esse canal de YouTube é Márcia Olinda Peçanha. Eu peço a você que se inscreva no canal, que esteja compartilhando, esteja me ajudando a divulgar a palavra de Deus. Eu quero dizer para você aquele convite bem básico, vem comigo, né? Quero motivar a você para a gente não perder tempo e anunciar a palavra de Deus. E também que você comente sobre o que como você recebeu a mensagem de agora, o que ela significou para você. Nós vamos orar e a partir da oração nós vamos refletir. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos aprender de Ti. Sabemos tão pouco e só saberemos mais se o Espírito Santo nos ajudar. Pedimos que o Senhor nos dê do Teu Espírito para aprendermos a palavra de Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Olha, o capítulo 3 do Evangelho de João é o que a gente vai refletir agora. Versículo 3, diz assim o versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo 7, Jesus diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. No 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós estamos aqui nessa passagem bíblica, vendo um diálogo do Senhor Jesus. Nós estamos observando nesse momento, nessa pequena reflexão, que Jesus, o Filho de Deus, sendo Deus, parou para conversar com Nicodemos. Eu quero, antes de falar de Nicodemos, dizer para você que Jesus, nessa atitude, enquanto Deus, ele está mostrando para todos nós que Deus sempre para nos ouvir. Que Deus nos ouve, que Deus conversa com a gente, que Deus nos instrui na sua palavra. E tudo que eu desejo do Senhor neste momento é que Ele traga ao nosso coração, aos nossos olhos, não é? A nossa mente, visão, razão, de tal maneira que a gente possa compreender a palavra de Deus. Jesus parou para conversar com Nicodemos, mas quem que era Nicodemos? Nicodemos, ele era um membro muito influente, não é? E respeitado no Sinédrio. Era uma corte judaica. Tanto é que no primeiro versículo, a palavra de Deus diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era um judeu, mas como fariseu, ele tinha conseguido alcançar uma posição em que demonstrava para todo mundo que ele era um estudioso da lei e da teologia judaica. Tanto é que no versículo 10 deste capítulo, Jesus chama ele de mestre. Jesus o reconhece como mestre. Mas Nicodemos, esse mestre, esse homem tão assim influente, não é? Com essa reputação toda, inclusive há um destaque entre alguns comentaristas, que esse foi o motivo pelo qual ele procura Jesus no momento da noite. Mas antes da gente pensar nisso, a gente pode pensar que ele teve uma motivação, e a motivação que teve em Nicodemos, também entre os comentaristas, pode ser
aquela motivação de um dia anterior que foi narrada no capítulo 2, no versículo 23, que diz que Jesus estava em Jerusalém e quando nesse momento, durante a festa da Páscoa. E lá Jesus fez muitos milagres, muitos sinais, melhor dizendo, e muita gente dali creu em Jesus. E há algumas pessoas que acreditam que Jesus estava no meio destas pessoas que começaram a crer em Jesus naquele momento. Ou seja, aquele momento foi um momento que motivou, foi uma aprendizagem que ele teve e que o motivou a procurar Jesus. Quero dar mais uma paradinha e perguntar a você se você tem sido motivado por onde você anda, com quem anda para procurar Jesus, o mestre por excelência. Porque Nicodemos, mesmo que fosse meio escondidinho, ele procurou Jesus. Meu amigo que me ouve, Jesus então, com toda a sua glória, não é? Com toda a sua sabedoria, Jesus não teve por usurpação nenhuma estar mostrando quem ele era. Na sua humildade, Jesus começou um papo com Nicodemos, um papo bem profundo, falando sobre as coisas do reino. E então Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, para se alcançar o reino de Deus é necessário nascer de novo. Bom, Jesus estava falando sobre um novo nascimento, que até então Nicodemos não estava compreendendo. Tanto é que Nicodemos falou assim: mas como que pode? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Eu já sou um homem grande. Jesus estava falando para ele de outra coisa. Jesus estava falando para Nicodemos que quando ele veio ao mundo, ele veio com um objetivo. Jesus tinha um propósito em si que nasceu no coração de Deus. Ou seja, Jesus veio a esse mundo, deixou a casa dele cheia de glória, cheio de paz, cheio da presença de Deus e veio para aqui. Foi humilhado, foi maltratado, mas Jesus tinha um propósito, que era tirar o homem do pecado, a humanidade do pecado. Por que isso? Porque quando nós nascemos, nós já nascemos no pecado. Em Adão, por ter desobedecido a Deus, nós nos perdemos de Deus. E se Jesus não viesse, nós não encontraríamos o caminho para o céu de volta. Estaríamos eternamente perdidos. Então, quando Jesus começa a dizer isso para Nicodemos, ele está dizendo: olha, o homem nasce no pecado, tem um coração duro, tem uma vida em que vive escravizado pelo pecado, pelas paixões desse mundo. Jesus estava praticamente dizendo, eu estou tentando parafrasear para a gente entender melhor, que no nosso coração reside o pecado, aquela tendência, aquela inclinação que nos faz muitas vezes mentir, ser arrogante, maltratar o outro, não considerar, respeitar o outro. Jesus estava dizendo que essas coisas, essas atitudes, elas nascem no nosso coração. Porque o nosso coração está separado de Deus e ele veio para ligar-nos a Deus. Então Jesus também dizia para Nicodemos que era necessário acontecer uma regeneração. Mas não é como nós entendemos. Nós começamos a dizer que fulano está regenerado. Por quê? Porque fulano mudou de vida, fulano escolheu mudar de vida. Não é bem assim. Quem opera essa obra de regeneração na minha vida e na sua vida é o Espírito de Deus, que veio ficar com a gente após a ressurreição de Jesus. Jesus, quando ele subiu para o céu, ele disse que ele nos mandaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e esse Consolador iria nos apresentar, não é, a nossa situação de pecado, de justiça, de juízo. Ele iria estar nos apontando como que são essas coisas. Ele iria estar dizendo para nós, na verdade, que as coisas que Jesus fez eram assim e eram assim. É Ele que nos leva, nos conduz para compreender as coisas de Deus. E esse Espírito Santo do qual nós estamos falando, é Ele que faz a regeneração.
na vida do homem. Essa obra é dele. Não é o homem que se regenera, é Deus que regenera o homem. É Deus que mostra para mim e para você a nossa situação de pecador. Então, é por isso que Jesus entra logo ele repete para Nicodemos, no versículo 7, né? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa passar pelo novo nascimento. Olha, Nicodemos, o vento sopra aonde quer. Quando Jesus diz esse versículo, Jesus estava dizendo para Nicodemos o seguinte: o vento, quando ele sopra, às vezes nós sentimos que quando ele está muito forte, não é? Nós sentimos quando é uma brisa suave, o ar fica correndo de alguma maneira, ou de uma forma forte, ou de uma forma leve, mas ele corre. Mas de onde vem esse ar? Para onde ele vai? Nós não sabemos. É por isso que Jesus compara essa situação à obra do Espírito. Jesus estava dizendo para Nicodemos as coisas que o Pai faz. A gente não pode estar falando sobre esse processo de uma forma tão concadeada, porque elas acontecem. É um mistério do Pai. Elas acontecem. Jesus disse para Nicodemos que era necessário passar por um novo nascimento, ou seja, quando o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, quando ele te mostra isso, e você então faz aquela parte que cabe a você, qual é a parte que cabe a você? A parte que nos cabe, na verdade, não é regeneração, é arrependimento, é fé, é crer, né, que tudo que Deus faz por nós é para que a gente se torne nova criatura. As coisas velhas vão ficar para trás. Eu vou começar a ter uma outra visão das coisas. Eu vou começar a compreender as coisas como o Pai quer as coisas na minha vida. Eu vou começar a dizer assim: poxa, como eu compreendo hoje, eu não compreendia antes. Eu nunca pensei um dia tomar uma atitude de carregar uma Bíblia, de estudar Bíblia. Mas nós precisamos de um novo coração, porque o nosso coração, ele guarda adultério, ele guarda prostituição, ele guarda as coisas que estão centralizadas em nós, que a gente chama de coração, mas esse coração envolve a nossa razão. E é esse coração que faz com que a gente não goste de amar o outro, com que a gente pregue mentira, com que a gente possa ser desonesto. Essas coisas estão no coração. É por isso que nós temos tantos problemas sociais, tantos problemas econômicos, tanto problema político, e a gente fica tentando solucionar o problema numa estrutura de sociedade em que nós começamos a achar que é um iceberg tão grande que a gente precisa resolver, é cuidar dos pobres, é ver a questão que surge agora, é uma doença aqui, é uma tempestade ali, é não sei o quê. Nós precisamos entender que o grande problema que a humanidade tem está dentro de nós. E o Espírito Santo nos quer dar novo coração. Porque Jesus, certa vez, na sinagoga, ensinava para aquelas pessoas fiéis da sinagoga que todos nós nascemos no pecado. Todos nós somos escravos do pecado. Quando você pega o livro de Romanos, que você começa a estudar, você vê lá claramente todos os pecados estão separados da glória de Deus. Lá no livro de Salmos diz, não tem nenhum justo sequer. Ou seja, separados o homem está de Deus. Nós não somos todos filhos de Deus. Nós passamos a ter Jesus. Então, nós nos tornamos, através de Jesus, filhos de Deus. Essa é a verdade que está escrita na Bíblia, não é a minha verdade.
é o que está na palavra de Deus. Então, necessário vos é nascer de novo. Necessário é você ter novo coração. Necessário é você compreender que o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, assim é a obra de Deus. E eu vou completar essa fala para não me estender muito. Gostaria de falar mais tempo, mas eu sou meio faladeira mesmo, né? Eu vou falar um pouco menos, mas eu quero dizer para você que no livro de João, nesse evangelho que a gente está estudando, que está no Novo Testamento, no capítulo 9, há uma cura que Jesus fez no homem cego de nascença. E quando nós pegamos essa passagem bíblica, nós começamos a ver que o homem, desde que ele nasceu, ele era cego. Tanto é que o título é o cego de nascença que Jesus curou, tá? E aí a gente vai ver que questionaram. Por que questionaram? Porque todo mundo conhecia aquele homem, os vizinhos, a comunidade que ele estava inserido, como cego, ele andava cego. Mas, de repente, aquele homem aparece vendo. Então, o que aconteceu com você? Por que você não via, agora você está vendo? As pessoas começaram a ficar admiradas, perplexas, com aquele homem que não via e agora vê. Então, o homem diz assim, olha, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Jesus aplicou lodo nos meus olhos. Lavei-me e estou vendo. Um homem aplica lodo nos seus olhos e você está vendo. Esse homem que aplicou lodo nos seus olhos, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. E aí começou aquela conversação que nos afasta de Deus, da incredulidade, né? Mas as pessoas continuavam nessa inquietude toda. Não acreditaram, não é? Levaram aquele homem para os sacerdotes. Mas eles não acreditavam que o cego agora via. Então, eles chamaram os pais daquele homem. Quando os pais vieram, eles falaram assim: este é vosso filho, de quem vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele agora está vendo? Que história é essa? Olha a incredulidade batendo no coração. E então, os pais respondemos: sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego, mas nós não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Mas confirmou que aquele homem tinha nascido cego. Meu querido amigo, sem Jesus, eu sou cega. Nós somos cegos. Sem Jesus, não vemos as coisas do reino. Não alcançamos vida eterna. Não há, sem Jesus, caminho que nos leve a Deus. Foi Jesus que desceu do céu. Foi Jesus que deu a vida numa cruz. Que foi humilhado e maltratado. Exatamente para cumprir o propósito de Deus. E Jesus, nessa conversa com Nicodemos, quando ele diz, é necessário nascer de novo, é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Olha só, chamaram o homem pela segunda vez e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Como que ele abriu seus olhos? Eu já disse para vocês, por que vocês querem ouvir de novo? Aquele homem disse uma coisa simples, que nós vamos estar fechando o nosso pensamento. Aquele homem, quando ele disse assim, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Uma pessoa, quando ela nasce de novo, quando ela passa pelo novo nascimento que Jesus estava falando aqui, ela não consegue explicar o que aconteceu. Ela só consegue dizer, eu não via, agora eu vejo. Porque
O vento soprou, ou seja, o Espírito de Deus veio da onde? Ele veio de lá? Ele veio dali? De cima? Ele veio de cá? Ele veio de onde? Eu não sei, mas ele veio sobre mim. E ele agora me ajuda a ver que o caminho é Jesus. Então, a conversa daquele homem mostra claramente que ele estava reconhecendo o que Jesus tinha feito na vida dele. E chega a um ponto de dizer: vocês estão desacreditando? Vocês estão me questionando tanto? Será que vocês também querem se tornar discípulo dele? E aqui, isso ainda trouxe uma revolta muito maior. Mas não vamos discutir esse assunto agora. A conversão daquele homem é o que cabe ao homem fazer. A regeneração vem do Espírito, mas a conversão é a minha atitude de me reconhecer humildemente como uma pessoa que, andando sem Jesus, eu estou em trevas, eu não tenho luz dos meus caminhos. Mas como que eu vou reconhecer isso? Fala para mim, eu vou dizer para você. Deus nos faça reconhecer isso pela obra do Espírito Santo que nos aponta na palavra de Deus, que diz, que o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para os meus caminhos. É ela que mostra a pecadora que eu sou, a necessidade que eu tenho de abraçar Jesus, de fazer Jesus aquele que me dá a vida eterna, aquele Senhor que me dá paz, que me dá abrigo, que me dá consolo, que me dá amizade e que faz de mim uma pessoa do céu. E que mostra para mim o que agrada o Pai. Que o Pai é amor, não é o ódio que eu guardo. Que o Pai cuida de mim e eu não preciso estar sozinha querendo me vingar dos outros. Que o Pai me abraça e dizendo para mim: você é minha filha amada. Você é minha filha amada. Porque o meu filho orou por você e fez de você também minha filha quando morreu na cruz do Calvário, quando ressuscitou e venceu a morte. E essa palavra de Deus que eu estou falando para você, ela é como um bisturi que Deus usa para pegar esse coração cheio de mazelas, cheio de coisas que desagradam a Deus, cheio de coisas que te separam do reino, cheio de coisas que te faz endurecido. É essa palavra de Deus que, como um bisturi, opera o meu coração, opera o seu coração e regenera e faz novo e cria um novo coração. Uma vez criado, Deus começa, através do Espírito, a tratar você como um filho amado, a alimentar a sua alma. E aí é que você vai começar a entender quando Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. E você vai se alimentar de Jesus todos os dias da sua vida. Agora você pode não compreender, mas se o vento soprar por aí, não tenha vergonha de dizer: eu não via, mas eu agora vejo. É mistério? Não sei explicar, mas eu agora vejo o quanto eu preciso de Jesus. Eu não tenho paz, meus dias têm sido angustiados, têm sido de dores, têm sido de depressão, porque eu não conheço Jesus. Eu preciso dele. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor veio para me oferecer vida, para me fazer nova criatura. Eu aceito o Senhor no meu coração. Eu quero viver para o Senhor. Me abençoa para que eu seja luz também, por onde eu andar. Opera em mim, dá-me desse Espírito Santo que me faz ver as coisas do teu reino. Eu oro assim no nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Esse aqui já está no canal. Você já está no canal. Se inscreva, participe. Vem comigo.